E eu converso agora via internet com o engenheiro agrônomo e CEO da AgriPoint, o Marcelo Pereira de Carvalho, que vai falar um pouquinho sobre o mercado do leite. Marcelo, bom dia, obrigado por participar aqui da nossa... Tá ok? Marcelo, tá me ouvindo? Pediu uma... Ok, Ok? estou te ouvindo. Então tá bom. Bom dia, obrigado por participar aqui da nossa Mega Leite na TV. Marcelo, queria que você falasse primeiro um pouquinho da variação dos preços do leite em todo o Brasil, porque é um produto que varia muito de região para região. E os investimentos dos pecuaristas que trabalham com leite, eles vão muito de acordo com o preço do leite. Queria que você falasse um pouquinho sobre esse cenário primeiro. Bom dia, Tavinho, bom dia, telespectadores. Parabenizar vocês e a Girolando pela iniciativa da Mega Leite TV, né? Se a gente analisar, né, primeiro vamos analisar o histórico, né? No histórico, o leite tem volatilidade, né? Mas a gente percebe ao longo dos anos um incremento do preço médio corrigido pela inflação, ou seja, tem sido mais interessante aplicar tecnologia no leite, né, nos últimos anos do que, por exemplo, há 10 anos atrás, né, apesar da variação, né? Então, o ambiente de negócios para investimento na atividade leiteira tem sido, no geral, positivo. Tanto que as fazendas estão investindo em tecnologia, adotando tecnologia, aumentando escala e tudo mais, né? Claro, claro que esse ano é um ano de muita incerteza, né? De muita volatilidade, de muita, de certa forma, nós estamos navegando em mares desconhecidos, eu costumo dizer, né? Então, cada semana é uma semana. A gente pode conversar um pouquinho mais sobre o que está acontecendo aqui. Mas, no geral, o ambiente de negócios, a nível macro para a cadeia leiteira, tem sido favorável para investimentos em produção. Bom, os sistemas de produção também acabam influenciando no custo e no valor do produto a ser obtido. Nós acabamos de assistir uma reportagem aí que mostra grandes produtores que usam alta tecnologia cada vez mais. Mas a gente sabe que a produção de leite no Brasil varia bastante em formatos e em sistemas, né? E em tamanhos de propriedades também. Sem dúvida, a cadeia do leite no Brasil é muito heterogênea, né? Não só em função das regiões, mas em função dos portes das fazendas, né? Então, você tem uma grande maioria de produtores familiares, né, com um volume de produção ainda pequeno, a nossa média de produção é muito baixa, ao mesmo tempo você tem produtores com um volume bastante alto de produção e muita gente ali no meio, né? Então, a cadeia do leite é impossível de ser caracterizada de uma forma única. Está longe de ser padronizada, está longe de ter um modelo definido, tá? O que a gente está vendo nos últimos anos é um processo de profissionalização de uma parcela dos produtores, né? Um exemplo claro são os investimentos em compost barn, por exemplo, que é um momento em que você confina os animais e diminui, né, o estresse térmico, diminui a suscetibilidade do animal às intempéries climáticas, mas ao mesmo tempo você cria a necessidade de alimentar esse animal, porque você passa a ter um custo envolvido mais alto, né? Então, você tem que profissionalizar a sua atividade. Então, na esteira do confinamento, você tem também a esteira, a consequência da profissionalização, né? Então, isso tem acontecido em função do aumento do valor da terra, né? Então, se você está numa área que tem terra mais cara, você é praticamente forçado a aumentar a sua produtividade, porque senão não justifica você estar explorando aquela atividade, o aumento do custo da mão de obra, enfim, tem uma série de fatores que levam a esse processo de profissionalização. É claro que o leite é o tipo de atividade que analisar dados médios é enganador, né? Porque a média carrega todo mundo junto, né? Então tem que tentar entender o que acontece nas dinâmicas produtivas. Então a gente vê de fato um aumento de escala, vê de fato um aumento de profissionalização. Você tem municípios, regiões já com média de produção são bem mais altas, seja sistema passo ou confinado. Então eu entendo que é um processo de transformação acontecendo na cadeia do leite. E tudo acaba influenciando no custo final. Por exemplo, eu tenho dados aqui de que nós tivemos aí em maio um aumento, e os principais insumos que contribuíram para esse aumento no cenário do custo foram suplementação mineral, também adubos, corretivos e concentrado. Esse é o resumo. Aí a gente tem um efeito, obviamente, do dólar, né? Nós estamos falando de um efeito pontual de aumento de custos, de fato. A gente tem um índice de dolarização alto do custo de produção de leite, apesar do leite não ser uma atividade que é exportada, é um produto que é exportado em grande quantidade, nem importado em grande quantidade, mas o fato é que a gente tem um atrelamento de diversos insumos à variação cambial, né? Direta ou indireta, né?
Então, o que a gente assistiu nesse ano, em função das incertezas relacionadas à saúde, política, economia, etc., foi uma valorização do dólar e isso impactou diretamente o custo de produção. Por outro lado, você tem uma menor suscetibilidade às importações de leite. Então, a gente conseguiu também, nesse período aqui agora, diminuir a oferta de leite no mercado brasileiro em função de uma redução das importações, além também do impacto da entre-safra, do impacto da redução de preço que aconteceu no mês passado. Tudo isso faz com que a gente tenha um enxugamento, né? Então, nunca uma variável ela só tem uma característica negativa, né? O dólar ele ajuda por reduzir a importação, mas ele atrapalha por aumentar o custo de produção em real e, consequentemente, aperta aí a rentabilidade do produtor. Marcelo, para a gente finalizar, aliás, estamos vivendo um ano super bagunçado, né? Na política ainda veio o coronavírus, economia. Ontem, aliás, foi exatamente a metade do ano, o dia de número 183. E nós perdemos aí 6 meses, precisamos recuperar em 6. Que cenário você vê para o leite? Tem eleição também para o fim do ano, é um ano bagunçado. Que cenário você vê para o leite aí para os próximos 6 meses? Então, essa é a pergunta do milhão, né? Que o pessoal fala. A gente tem procurado aqui junto ao Milk Point acompanhar nosso serviço de mercado, Milk Point, Point Mercado, acompanhar diariamente o mercado, né? Eu acho que a gente teve 3 momentos ali, né? A gente teve um primeiro momento, que foi aquele momento do choque inicial, que as pessoas foram às compras, né? E houve um incremento de demanda, né, repentina. Um segundo momento em que se verificou o colapso dos canais de food service que consomem uma quantidade grande de lácteos, né? Uhum. E as pessoas já estavam mais acomodadas em relação ao seu consumo, e aí foi o momento que os preços caíram. E um terceiro momento, que foi a entrada realmente em vigor do auxílio emergencial dos R$ 600, que injetou muito dinheiro na economia, né? E esse dinheiro ele foi prioritariamente destinado ao consumo de alimentos. Então, a gente está nessa terceira fase da pandemia, né? Uhum. O que vai depender o mercado para frente, né? Vai depender de algumas coisas. Até quando vai esse auxílio emergencial e como ele vai ser retirado? Sabe Né? Deus. Se ele vai ser retirado de uma vez ou gradualmente. Uhum. Né? 2, o mercado internacional. Né? Até que ponto que o mercado vai continuar resiliente, se sustentando e não cair muito de preço e, com isso, trazer as importações mais para dentro. Né? 3, até que ponto que a economia vai se recuperar com empregos, etc. A gente consegue sair do programa de assistência, de auxílio emergencial, com já um programa de recuperação da demanda. E 4, até que ponto que a produção de leite não vai ser superestimulada com esse aumento agora de preços que a gente está tendo nesse mês, no próximo mês, né? E com isso a gente começa a criar uma bolha, vamos dizer assim, de euforia, né? E que lá na frente vai cobrar seu preço. Então, não dá para fazer previsão, dá para fazer cenários, e essas 4 variáveis são as variáveis que vão definir o que vai acontecer aqui para frente. Agora é hora de cautela, principalmente. E acompanhar a movimentação através desses cenários que você citou, esses 4 pontos. Ok, Marcelo, obrigado pela participação, pela parceria aí com a gente na Mega Leite pela TV, e vamos continuar monitorando o mercado aí para saber que rumos vamos tomar também com a questão do leite. Forte abraço. Obrigado, um abraço. Tá aí, então, esse foi o Marcelo Pereira de Carvalho, ele que é CEO, engenheiro agrônomo da AgriPoint, nosso parceiro também nessa Mega Leite pela TV.